E aí, pessoal, tudo tranquilo? Tudo bem? Vamos lá, vamos continuar aqui na aula de equilíbrio químico, beleza? Então, já tivemos as aulas anteriores, onde eu expliquei o que era a constante de equilíbrio, o que era o equilíbrio, o que era uma equação reversível. Isso é importante para a gente entender o que vem logo depois. A gente vai tratar agora da parte do equilíbrio iônico. O equilíbrio iônico ele gira muito em torno dos ácidos e bases, então nesse momento é importante que você volte de repente nas aulas de inorgânica e veja a força de um ácido, a força de uma base. É importante que você conheça as fórmulas muito bem dos hidrácidos e dos oxiácidos principalmente. Então, vamos relembrar aqui um conceito de ácido. Primeiro, um ácido é uma espécie que em meio aquoso libera H+ como único íon positivo. Então tá aqui, eu rabisquei a tela, mas tudo bem. E a base é aquela espécie que em meio aquoso libera como único íon negativo a hidroxila. São as definições de Arrhenius para ácidos e para bases. Então esse conceito é importante que ele faça sentido na sua cabeça, senão você vai perder bastante coisa aqui agora. Vou ter aqui para a caneta. Bom, quando um ácido ele é forte, essa reação aqui ela acontece, a gente considera ela 100%. Se você tiver 1 mol de ácido em meio aquoso, você vai ter 1 mol de H+ ali sendo liberado, que é a coisa mais importante do ácido. Da mesma forma é a base. Se você tiver uma solução que tenha 2 mols de base, você vai ter 2 mols de hidroxila, levando em consideração aqui essa basezinha aqui, essa monobase. Bom, beleza. O que isso tem a ver com equilíbrio? Por que está essa setinha aqui de reversibilidade? O que isso tem a ver com o ácido? Com o ácido forte realmente vai ter muito pouco a ver. Então isso vai ter uma relação muito maior quando a gente estiver lidando com espécies fracas. Já está escrito aí em cima, já coloquei, né? Um ácido fraco, uma base fraca. O conceito de ser fraco, tanto do ácido quanto da base, é justamente a ionização, ou no caso, dissociação, se você estiver ali com uma base iônica. Então, quanto mais ocorrer a ionização, mais forte o ácido. Vamos imaginar o ácido aí. Quanto mais fácil esse H+ se soltar, o ácido ele vai ser mais forte. Agora, se eu tenho um ácido fraco, essa equação aqui a gente tem um equilíbrio. Vamos pensar aqui, o lado 1 e lado 2. Um ácido fraco, a equação está totalmente deslocada para o lado 2, porque quase não vai liberar H+ e H-. Então a gente pode escrever isso na forma de um equilíbrio, tanto para o forte quanto para o fraco. Mesma coisa a base. Você tem um equilíbrio aqui, se for uma base fraca, ela está totalmente deslocada para o lado 2. Então, a gente pode escrever na forma de um K, aquele K genérico, produto sobre reagente, mesmo esquema. Sendo que, como trata-se de um ácido, a gente vai chamar de Ka, e como trata-se de uma base, a gente vai chamar de Kb. Inicialmente, para que serve isso? Bom, esse K de cara, ele serve para dizer se o seu ácido ele é forte ou se seu ácido é fraco. Ele vai ser uma relação direta. Quanto maior o K, seja K ou Kb, mais forte vai ser a espécie. Acabou. Tem questão que às vezes é só isso, gente. O cara traz ali uma sequência, uma lista de 5, 6 ácidos. E se você tem 5 ácidos, será mais forte aquele que tiver o maior valor de K. Acabou. Base, mesma coisa. O cara traz uma lista com 5 bases e bota o valor de K. Quanto maior, mais forte a base, maior esse K. Acabou. Já guarda isso, que isso aí já vai resolver sua vida em algumas situações. Belezinha? Então, Ka e Kb, ele reflete a força de um ácido ou de uma base. Quando eu tenho um ácido forte, esse K vai ser um valor muito alto. Geralmente, para espécies fracas, esse K vai ser um valor tendendo a zero. Ali 10 a menos 4, é 0,0001, 0,00002, é um valor muito pequeno para espécies fracas. Já se habitua a isso. Como a gente lida muito com espécies fracas, quando a gente fala em K, é comum a gente aplicar o inverso do logaritmo do valor do Ka. Aí a gente vai chamar, quando a gente aplica o inverso do logaritmo na base 10 do Ka, de pKa. Mesma coisa a gente pode fazer com o valor da base. Aí vai virar pKb. pKa, pKb. Esse P
ele vai virar um valor bonitinho, né? O que é um valor feio, 10 elevado a menos alguma coisa, virar um valor 1, alguma coisa, 2, alguma coisa, enfim. Ele vira e mexe também aparece em questão para você indicar a força de um ácido. Da mesma forma que você tem uma tabela, você tem valores de Ka. Quanto maior o Ka, mais forte o ácido. Quanto maior o Kb, mais forte a base. Pode aparecer o P também. Só que matematicamente você está vendo aqui que ele é o inverso, né? Pode até escrever menos log de Ka. Eu gosto de escrever assim para deixar bem explícito que ele é o inverso. Então o pK já é o contrário. Quanto menor esse valor, mais forte vai ser o ácido. Se eu tenho um valor grande, ele já vai ser um ácido mais fraco. Mesma coisa para a base. Quanto menor o valor do pKb, mais forte, tá? Então, Ka, quanto maior, mais forte. Se eu já tenho pKa, quanto menor, ele vai ser mais forte e vale o mesmo raciocínio para a base. Já guarda isso aí. Inclusive, eu já vi até questão do Enem trabalhando isso. Isso é muito tranquilo. Simplesmente você detectar qual ácido mais forte ou fraco. Beleza? Então, acabou. Sem muito estresse com relação a isso. Bom, precisamos também falar da água, né? Falar de ácido de base sem falar de água é impossível, porque se a gente pegar a definição de Arrhenius, a definição de ácido base mais simples, a gente depende da água, um meio aquoso que está liberando H+, e liberando OH-. Então vamos pensar inicialmente agora só na água, ela sozinha. A água sozinha faz isso aqui, ela se autoioniza, que a gente chama. Ela libera os íons H+, e OH-, sozinha. É muito pouquinho, tá? Se a gente pensar isso aqui no equilíbrio, é um equilíbrio totalmente deslocado para o lado 2, é muito pouco para o lado 1. Mas esse pouquinho de H+, e OH- é o suficiente para a gente entender como a água funciona. Pouquinho a mais de espécies aqui no meio vai modificar tudo. Então, podemos escrever esse equilíbrio da água com um K? Pode. Tá? Aqui a gente vai chamar de KW. Esse W de água em inglês, water, então tá ali o Wzinho. Aqui embaixo, Rafael, cadê o produto aqui, o H2O? Bom, quando a gente monta essa equação do Ka, né, numa forma geral, seja ele K qual for, como eu tenho a água, não faz sentido eu botar concentração da água, gente. Pensa só, uma solução de água não existe, ela é o solvente e o soluto, então não faz muito sentido. Vai ser uma solução de 55,5 mol por litro. Não rola, então ela não entra. A água, quando que ela entra no equilíbrio? Raríssimo. Tem uma reação orgânica lá, onde que a água não é o meio. Aí ela pode entrar. Caso contrário, a água não vai entrar no equilíbrio. É muito raro, ainda mais nesses aqui, onde a gente tem as soluções aquosas. Então, solução aquosa, a água nunca entra no K. Então, a fórmula fica essa daqui, o KW. Esse valor aqui, se a gente estiver pensando nessa temperatura e nessa pressão, ele sempre dá o mesmo valor, que é 10 a menos 14. Então, a gente já, quase no automático, já escreve assim, ó, 10 a menos 14 é igual à concentração do H+, e do OH- na água. Isso aqui é muito importante. Tudo vai girar em torno disso daqui. O que acontece? Esse H+, e OH-, eu gosto de trabalhar com essa minha ideiazinha aqui de gangorra. É como se o H+, e o OH- da água vivessem numa gangorra. Numa gangorra não pode os dois estarem lá em cima, os dois estarem lá embaixo. Se um estiver em cima, necessariamente o outro está embaixo. E o porteiro desse equilíbrio é o 10 a menos 14. Então, se você sabe um, você sabe o outro. Se eu sei que a concentração de H+ está lá em cima, com certeza a de OH- vai estar lá embaixo. O máximo que pode acontecer é equilíbrio, elas ficarem ali juntinhas. Você já deve ter brincado de gangorra alguma vez na sua vida. Então a gente fica ali naquela situação totalmente equilibrada. Então isso pode acontecer. Beleza? Então a água tem esse equilíbrio sensível do H+ e OH-. Aí você vai se perguntar, por que você acabou há 5 minutinhos atrás e estava falando de ácido? Porque os ácidos são as espécies que fornecem H+. Então, se você joga um ácido na água, ele aumenta essa concentração de H+, consequentemente de OH- vai saindo. Aí, se eu tenho uma base, a base ela é uma fornecedora de íons hidroxila. Então, se você tem água, você joga uma base, a hidroxila ela vai subindo e o H+, consequentemente, vai descendo. Por isso que eu não posso ter uma espécie que seja ácida e básica simultaneamente. Porque se você colocar os dois vão se juntar e vão formar água.
O ácido desequilibra isso daqui. A base desequilibra também. Tem outras espécies que também desequilibram. Depois a gente vai ver os sais, mas a gente precisa entender isso agora. A água, na realidade, ela é neutra. A quantidade de H+, ou H- é ali na balança certinho. Se você põe um ácido, você vai ter mais H+. Se você põe uma base, você vai ter mais o H-. Nunca você vai ter os dois muito ou os dois poucos. O grande porteiro é esse valor 10 a menos 14, que muitas vezes as questões simplesmente já entende, você sabe isso, vai embora. Né? Já guarda isso aí e vamos embora. Não vai ficar inventando muita moda não, tá? Conclusões que a gente tira. Se a concentração de H+, lembrando que sempre que eu ponho colchetinho, eu estou falando em mol por litro. Sempre que a concentração de H+ for maior que de OH-, o meio é ácido. Se as duas concentrações estão iguais, o meio é neutro. Se a concentração de OH- for maior que de H+, o meio é básico ou alcalino. Você pode usar essas duas palavras. Ou se você quiser pensar, né, como o produto dos dois, que a gente chama de produto iônico, é 10 a menos 14, o meio aqui seria, se tivesse neutro equilibrado, cada um valeria 10 a menos 7. Ó, 10 a menos 7 vezes 10 a menos 7, 10 a menos 14. Então, quando está igual, é isso aqui. Se eu tenho mais H+ que o H-, a concentração do H+ vai ser superior a 10 a menos 7. 10 a menos 7, lembrando que é 0,0000001. Então, são 6 zeros e um número 1 ali, tá bom? E o básico é quando essa concentração de hidroxila ela é superior a 10 a menos 7, você tem um meio básico ou um meio alcalino. Não dá para ter os dois sempre nessa balancinha, nessa gangorra marota que eu coloquei aí embaixo. Tá bom? Para você sempre ter esse foco. É muito importante que a gente saiba se o meio é ácido ou básico. Então, para muitos, principalmente processos biológicos. Então, se você tem, por exemplo, um aquário na tua casa, você tem que tomar conta do pH do seu aquário, que senão, saber os peixes que sobrevivem naquela faixa de pH, se você trata a piscina. Isso está nos exemplos mais comuns, corriqueiros. O nosso sangue, por exemplo, ele tem um pH ali de 7,4, não pode ser um pouquinho a mais, um pouquinho acima, que já dá problema. Vários processos biológicos, proteínas vão desnaturar em pHs extremos, aquela coisa que a gente aprende lá da biologia. Só que trabalhar com esses valores aqui, gente, não é nem um pouco prático, né? 10 a menos 7, 10 a menos 4, é 0,0000342. Trabalhar com esses valores é um negócio meio enjoado. E um biólogo, foi nem um químico, ele criou uma maneira para facilitar essa leitura. O que ele fez? A mesma coisa lá do KIKB, ele pegou o log do inverso da concentração do H+. Quando ele fez isso, pensando nessa ideia do 10 a menos 14, o pH a gente começa a ter valores de 0 até 14. Fica muito mais bonitinho trabalhar com 2,3 do que trabalhar com 10 elevado não sei o que, 0,0, então é uma questão de praticidade, só que o pH é um valor inverso. E obviamente isso gerou uma escala super famosa, que antes dessa matéria aqui a gente já ouve falar dela antes na química, na biologia, né? Em ciências fala da escala de pH. A escala de pH ela simplesmente reflete o quão ácido é um meio. Então uma escala que varia de 0 a 14. Quanto mais próximo de 0, mais ácido vai ser. Quanto mais próximo de 14, mais básico será. Se tiver 7, é neutro. Então essa é a escala de pH. E eu só preciso dela. Eu não preciso saber qual é a concentração de hidroxila. Lembra da gangorra? Se o H+ estiver lá em cima, eu sei que a hidroxila está lá embaixo. Então só a escala de pH já basta. Mas eu poderia também construir uma escala em cima da concentração de hidroxila, que seria de 0 a 14. Pouca gente usa essa escala de hidroxila, né? Eu duvido que no livro de biologia fale de pOH. pH é mais que suficiente para poder explicar todos os fenômenos. Eu só preciso saber o quão ácido está o meio aquoso ali. Só isso. A escala de pOH também serviria. Ela seria o contrário, né? Ela varia de 0 a 14, mas a ideia seria, quanto mais perto de 14, mais ácido vai ser. A de pH é 0. Então a gente fica com a escala de pH, tá? Então, posso até matematicamente dizer que a soma dos dois vai ter que dar 14. Então, quando a gente resolve os exercícios dessa parte de cálculo de pH, vou fazer depois uma aula só para corrigir, só para fazer uns exercícios, para a gente ver como é que funciona, para essa aula não ficar muito longa. Aqui eu só estou dando a base teórica, tá bom? Então a gente pode, por exemplo, de uma base saber o pH. Então de uma base, com certeza o pH vai ser maior que 7. Então eu coloquei até aqui essa escalinha que eu peguei na internet,
onde a gente tem diversos produtos do dia a dia com os valores de pH. Então, por exemplo, aqui um vinagre 2,4, tomate 4,5, tomate ácido. O leite ele é um pouquinho ácido, né? 6,4. A água da torneira. A água da torneira tem uma faixa muito grande, ela pode variar ali de 6 até 8. Ela tem uma variação muito grande, depende do local que você mora, depende da água que está chegando na sua casa. Produtos de limpeza, geralmente eles estão nessa faixa aqui mais básica. Produtos ácidos, de uma forma geral, o ácido clorídrico no dia a dia não rola, né? Ácido muriático, acho que a venda está proibida. Mas o limão, por exemplo, é 2. O pH do nosso estômago é em torno de 2,2. Os refrigerantes estão nessa casa também, 2,2. O nosso sangue, como eu já havia falado, 7,4. Então, pessoal, eu sei que vocês já estão olhando aqui. Log, o pessoal já fica nervoso. Rafael, não sei calcular log. Matemática é difícil. Mas na química, ultimamente, os exercícios são bem tranquilos. Normalmente funciona assim, ó. Concentração de H+, é 10 a menos 10. Pô, pH 10, acabou. Acabou, não tem muito o que falar. Dificilmente vem um número muito chato, eles já colocam isso daqui para facilitar. Vem sempre 10 elevado a menos alguma coisa e o pH é aquele valor. Vai ter caso, outra questão, outra que você vai ter que calcular mesmo, mas mesmo assim, ainda assim, comparado às coisas que vocês estudam lá na matemática, é muito simples, é tudo na base 10. Saber um log de 2, né, que é 0,3 é bom, mas hoje em dia os problemas dos últimos 10 anos de vestibular, está em 2020 agora, falo para vocês que raramente tem acontecido uma coisa aí uma conta muito enjoada para ser feito o cálculo, tá bom? Então, a gente vai ficar por aqui, para essa aula não ficar muito extensa. Eu quero criar agora uma outra aula onde eu vou corrigir exercíciozinhos com vocês e falar também da lei da diluição. Um grande beijo, um grande abraço e até a próxima, pessoal. Tchau.